Nessa semana ocorreu o Dia Internacional da Mulher. E dentre várias mulheres importantes da nossa vida, da nossa sociedade, existe uma filósofa pernambucana que foi esquecida pelo nosso povo, né? A gente tem várias pessoas importantes no nosso estado e na nossa cidade, mas é bom sempre relembrar as pessoas que foram importantes, sendo homens ou mulheres, mas dessa vez a gente vai ter que lembrar de uma mulher que está um pouquinho esquecida, que é Maria do Carmo Tavares de Miranda. Ela foi uma intelectual brasileira, né, com um legado marcante para a filosofia na década de 1980. Ela nasceu em Vitória de Santo Antão no dia 6 de agosto de 1926. Ela recebeu de seus pais e irmãos fortes influências na sua formação erudita e católica. Na vida profissional, atuou como filósofa, como teóloga e pedagoga, tendo sido considerada como uma intelectual de alto mérito na sua época, né? Teve a maior parte de sua formação na Europa, onde foi assistente do renomado filósofo Martin Heidegger, e formou um currículo bastante diversificado. Já em 1982, ela é nomeada membro da Academia Pernambucana de Letras e se torna imortal. Não obstante a sua grande trajetória como filósofa e a sua produção de alto nível, a melhor dos nossos filósofos, de acordo com Gilberto Freire, mas surpreendentemente foi esquecida pela maior parte da sociedade, pois seu nome não é normalmente lembrado, nem mesmo pelos intelectuais acadêmicos e nem pela população. A filósofa foi imortalizada, aparentemente não tem mais uma memória viva, certo? A vida pessoal de Maria do Carmo Tavares de Miranda, como eu já tinha dito antes, ela nasceu no dia 6 de agosto de 1926 em Vitória de Santo Antão, né? Na zona da mata daqui de Pernambuco. Ela recebeu influência de seus pais e de seus irmãos, que eram cerca de 10 anos mais velhos que ela. Seu pai, o André Tavares de Miranda, foi professor do ginásio do Recife. Ela foi ele incentivava, né, seus filhos a seguirem uma vida erudita, né, ensinando eles a outros idiomas como o latim, o grego, incentivando a aprender a tocar flauta e bandolim. A sua mãe, que é Ercília Tavares de Miranda, foi dona de casa, foi uma dona de casa muito religiosa, dentro dos moldes do catolicismo tradicional, com uma devoção especial pela Virgem Maria. Ainda quando criança, ela veio morar aqui em Recife, onde teve a infância tranquila com seus irmãos, né? E em sua casa um grande quintal cheio de árvores. Ela tinha dois irmãos, que era o José Tavares de Miranda, que é o irmão mais velho dela, nascido no dia 16 de novembro de 1916, mais conhecido como Tavares de Miranda. Ele foi um colunista social muito renomado. O mesmo foi nomeado imortal pela Academia Paulista de Letras, ocupando a 36ª cadeira, cujo patrono é Euclides da Cunha. Também foi membro da Academia Cristã de Letras, né, ocupando a cadeira número 28, cujo patrono, né, seria o São José, o carpinteiro. Já sua irmã, Maria de Lourdes Tavares de Miranda, fez a graduação em Letras Clássicas pela Universidade Federal de Pernambuco, mas decidiu optar pela vida religiosa, tornando-se freira e trocando seu nome para Madre Maria Fortunata. Já com o hábito, ou seja, a vestimenta
de freira, trabalhou como professora de música e português nos colégios das Beneditinas e no Colégio Estadual de Olinda. No dia 20 de dezembro de 2012, aos 86 anos, Maria do Carmo Tavares de Miranda, que é a mulher em questão que eu quero abordar, ela faleceu no Real Hospital Português, né, localizado aqui na capital pernambucana, em Recife, por falência múltipla dos órgãos e choque térmico e pneumonia, deixando como herdeiros os seus sobrinhos e sobrinhas, uma vez que ela não chegou a se casar e nem teve filhos. A sua formação acadêmica, a filósofa iniciou os seus estudos acadêmicos na Universidade Federal de Pernambuco, na UFPE, tendo sua formação acadêmica um currículo extenso, incluindo 4 graduações, bacharelado e licenciatura em Letras Clássicas pela Universidade Federal de Pernambuco, bacharelado em licenciatura em Filosofia e pela Faculdade de Filosofia do Recife, concluídos em 1951. Ela tinha certa facilidade de aprender novas línguas, conseguia traduzir textos em mais de 8 idiomas, entre eles o francês, o grego, o hebraico, o aramaico. Isso quem fala na biografia dela é o jornalista chamado Leonardo Dantas, tá? O que enriqueceu mais o seu currículo, colaborando assim com a sua formação, foi marcada pelos estudos no exterior, ou seja, ela fez esses cursos aqui em Pernambuco, em Recife, mas foi no exterior que assim ela conseguiu mais experiência, conseguiu mais uma formação mais naquilo que ela almejava. Mas isso daí são vários cursos que ela fez. Então vamos ver aqui. Seguiu sua carreira mais fortemente pela área da filosofia, fazendo pós-graduações voltadas a esta área de conhecimento. É nela que seu nome se solidifica, passando Maria do Carmo Tavares de Miranda a ser reconhecida mundialmente como uma filósofa de alto mérito. Em 1955, recebeu uma bolsa de estudos para realizar uma pós-graduação em Sorbonne, na França. É a partir de seus estudos na Europa que ela dá um grande salto qualitativo para a sua formação profissional. A intelectual concluiu, né, o doutorado em filosofia pela Universidade de Paris, em Sorbonne, e outro em filosofia da educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Dessa última, foi professora por muitos anos, chegando à categoria de livre docente. Fez alguns cursos regulares e superior livre na Universidade de Friburgo, em Brisgóvia, na Alemanha, de filosofia, metafísica. Na Sorbonne fez cursos de metafísica, de filosofia geral, entre outros, né? No Instituto Católico de Paris, ela fez cursos de ontologia e teologia natural, teoria do conhecimento, cosmologia, problemas humanos das ciências, lógica das matemáticas, espiritualidade carmelita, espiritualidade inaciana e hermenêutica bíblica. Na escola prática dos altos estudos, ela fez cursos de histórias e das ideias religiosas. Na Europa moderna, origem do cristianismo bizantino, arqueologia cristã, história das doutrinas e dos dogmas. No colégio na França, ela fez cursos de filosofia, física, matemática, história do pensamento filosófico
e de filosofia do conhecimento. Estes são apenas alguns, né? Cursos que foram feitos por elas, mas que mostra pra gente a sua formação, como foi diversificada, que ela partia da filosofia e enveredava inclusive nas áreas das ciências exatas. Nesse período, mais precisamente em 1955, ela atuou como assistente do grande filósofo alemão Martin Heidegger, fato que se caracterizou como um marco em sua carreira e abriu portas para a filósofa. Como foi afirmado anteriormente, Maria do Carmo Tavares de Miranda chegou a ter um reconhecimento internacional na sua carreira profissional, chegando a receber convite para lecionar em universidades na Europa. Apesar disso, segundo ela mesma, seu comprometimento com Pernambuco falou bem mais alto, né? O que faz retornar à cidade do Recife, e na sua atuação profissional é contundente citar que foi docente na Universidade Federal de Pernambuco, sendo também a responsável pela criação da biblioteca do curso de mestrado em filosofia da UFPE. Foi também membro do Conselho Estadual da Cultura de Pernambuco, posição na qual coordenou diversos eventos que visavam a propagação cultural em meios não necessariamente acadêmicos. Dessa forma, tinha o objetivo de atingir a população que não tinha acesso a determinados conteúdos e incentivar os pernambucanos e pernambucanas a criarem interesses por diversas formas de conhecimento, principalmente pela área que ela atuava, que seria a filosofia. Ela também fez parte do Conselho Estadual de Educação do Estado de Pernambuco nos anos de 1964 a 1967, no qual participou de alguns projetos populares e foi diretora do Departamento de Recursos Humanos da Sudene no ano de 1964. Antes de se tornar imortal pela Academia Brasileira de Letras, Academia Pernambucana de Letras, participou da Fundação Joaquim Nabuco, fundada pelo seu admirador Gilberto Freire, no início dos anos 80 do século passado, né? O sociólogo costumava chamá-la de a filósofa de Paris, graças à sua formação no exterior, e também a intitulava como a melhor dos nossos filósofos. A relação entre os grandes intelectuais era recíproca, né? Entre 1982 a 1887. Ela atuou como diretora adjunta do Seminário de Tropicologia na Fundação Joaquim Nabuco, na qual realizou diversas produções, né? Algumas delas dedicadas exclusivamente ao sociólogo Gilberto Freire. Outras ao seu mentor, que era o filósofo Martin Heidegger. Quando Gilberto Freire faleceu em 1987, ela assumiu o posto de diretora interina daquele seminário, atuando na instituição até 1990. O seu caminho termo, né, apreciado por ela como imortal da Academia de Letras, da Academia Pernambucana de Letras, começa em 1982, após a morte de Dulce Chacon, até então ocupante da cadeira número 7, antecedida por Edviges de Sá Pereira. Com a abertura da vaga, né, para um membro da Academia Pernambucana de Letras, Maria do Carmo Tavares de Miranda, pela sua trajetória, ela merecia, sem dúvida alguma, ocupar esse espaço, né, pelo seu poder intelectual, né, carregando consigo todo o peso que o título lhe daria. Em
dezembro, dia 23 de dezembro de 1982, a filósofa pernambucana lança sua candidatura para se tornar membro da academia. Assim, no jornal Diário de Pernambuco é então divulgada uma nota a respeito de tal informação. E também é informado ao público que ela estaria concorrendo à imortalidade como Alberto Frederico Lins e que estaria propenso a desistir. Entretanto, a informação dada à Academia Pernambucana de Letras fala o seguinte: isso daí foi publicado em 2006 pela Academia Pernambucana de Letras, de que a filósofa é eleita imortal em 14 de março de 1983 como candidata única. O seu concorrente, que eu citei agora há pouco, que era Alberto Frederico Lins, a essa cadeira, a 7ª cadeira, enviou uma carta ao presidente da Academia de Letras, que na época era Valdemir Miranda, e ele falou o seguinte: sendo candidato a cadeira número 7 pela instituição, vaga com a morte da escritora Dulce Chacon, e tendo conhecimento de que é também postulante a professora Maria do Carmo Tavares de Miranda, figura das mais expressivas do pensamento pernambucano, é porque tenho respeitosa admiração de discípulo, venho com esta carta formalizar minha desistência, deixando de concorrer à eleição que se tornaria assim disputa entre dois amigos que se estimam. Então, o Alberto Frederico ele desiste da sua candidatura para que a nossa filósofa, Maria do Carmo Tavares Miranda, fosse de fato a ocupante dessa cadeira, Dessa forma, seu concorrente renuncia à sua candidatura no ano de... E no dia 20 de junho de 1983, aos 56 anos de idade, Maria do Carmo Tavares de Miranda é intitulada com a mais nova imortal da Academia Pernambucana de Letras, ocupando a cadeira vacante, a cadeira que estava vazia, tornando-se assim a terceira mulher a fazer parte dessa instituição. Posição esta que possuía muito prestígio social naquele período, ainda mais para uma mulher.